cursou uma faculdade. A família dela não tem recurso. Então ela conta com o Brasil. E ela vive essa insegurança de não poder se concentrar, muitas vezes, na reabilitação, porque ela não sabe o que vai acontecer na vida dela daqui 3 meses. Então, eu queria muito sua ajuda, ministro, e o comprometimento de que, de forma alguma, a gente vai deixar uma atleta dessa na mão. Muito obrigado, emocionado as palavras da Mara Gabriel. Eu passar imediatamente a palavra ao nosso ministro Aldir Ribeiro. Vai responder aos Senhor Presidente, senhores deputados, deputado Valadares Filho, há naturalmente uma evolução no investimento em esporte no Brasil, não apenas considerando o aporte do setor público. Há investimentos crescentes da União, dos estados e municípios, alguns inclusive aprovando leis correlatas à lei de incentivo ao esporte, a aquisição de legislações relacionadas com a proteção de atletas, criação de bolsas, também por todo o país. O próprio Ministério da Educação também ajudando no investimento no esporte, a construção de quadras escolares, a cobertura de quadras já existentes, também com o apoio do Ministério da Educação. E projetos como o Atleta na Escola, com os recursos aportados pelo MEC. Então, creio que nós vamos sim numa curva ascendente de investimentos e os grandes eventos nos estimulam cada vez mais nesse sentido. Eu já tinha recebido a notícia do requerimento da deputada Mara Gabriel, do interesse da deputada em relação à situação da nossa atleta olímpica, da Laís. Liguei para a deputada para dar as informações preliminares. Depois disso, falei com o presidente Luz do COB mais uma vez. Já falara diversas vezes antes, não só para a assistência médica e pessoal a Laís nos Estados Unidos, mas também a mãe. Desde o primeiro momento, é uma senhora de Ribeirão Preto, que nunca havia viajado para o exterior. O Itamaraty, a Polícia Federal prestaram toda a ajuda para ela chegar o mais rápido possível nos Estados Unidos. A assistência até agora tem sido prestada pelo COB, mas eu pedi ao NUSLO que me fizesse um relato ou um relatório sobre a perspectiva e sobre o futuro da Laís. Ou seja, uma hora ela vai voltar lá no Brasil. Essa fase de tratamento intensivo que está submetida nos Estados Unidos é uma fase. Depois disso, como vai ficar a situação da Laís? Então, é sobre essa perspectiva que nós precisamos nos debruçar para calcular quais são as responsabilidades do COB ou da federação e quais são também as responsabilidades do poder público, do governo, se há alguma coisa na área da previdência que possa ser feito, mas isso, evidentemente, que nós temos um pouco mais de tempo para ver, enquanto que o cuidado, a urgência com o cuidado dela é o que é mais importante no presente. Mas nós vamos ter um relato sobre isso. Ministro, eu queria agradecer e pedir agora, nós temos, o ministro também foi muito preciso no tempo da resposta, que nós naturalmente vamos oferecer aos outros a oportunidade também de fazer as perguntas. Eu queria colocar os 3 deputados que fossem fazer as perguntas seguintes, que é o deputado João Moraes, deputado Gustavo Pita, deputado Chico Lopes. Vou falar o deputado João Moraes. Ministro, eu até fiquei querendo saber, eu
Vossa Excelência antecipou a vinda, se era uma concessão ao presidente Damião ou aos requerentes, deputado Valadares, deputada Maria Gabrilli e deputado Rubens Bueno, mas com uma concessão a todos. Essa comissão tem se dedicado e se debruçado em discutir todas as questões relativas à Copa. Eu, inclusive, disse que até o legado imaterial, a Copa deixou, porque nós tivemos recentemente uma discussão sobre os agentes de futebol de base e se havia uma estruturação, uma qualificação técnica para essa questão. Qual é a minha preocupação? Discutimos várias questões relativas à segurança, estivemos aqui um número grande de autoridades, está respondendo a esses problemas. A velocidade da construção dos aeroportos, tudo isso nós temos discutido. Eu queria uma questão que eu sei que Vossa Excelência precisará se dirigir aos estados, mas é algo que nos é cobrado muito, que é o número dos chamados desalojados pela Copa. Eu queria que o Ministério pudesse fazer um levantamento junto ao conjunto das obras das arenas da Copa, para que a gente pudesse ter a dimensão real. Quantos são os desalojados pela Copa? Quais foram as providências que os estados tomaram em relação a que eles tivessem uma resposta concreta, uma atenção concreta aos seus pleitos de terem garantia de casa. Por último, quero dizer a Vossa Excelência que, conversando com minha sobrinha, agora ela assistiu à missa lá na Quadra Norte e entrou na missa um morador de rua todo vestido de verde e amarelo. E assistiu à missa, comungou, e quando chegou na hora que o padre chamou, quem quiser um pedido pessoal, vem aqui à frente para fazer. Aí ele foi lá na frente, fazendo o gesto do cesto da Hexa. Sem dúvida nenhuma, esse morador da rua está na expressão maior do que a sociedade brasileira deveria. Era isso que eu queria colocar e que Vossa Excelência pudesse nos informar por escrito esse levantamento, porque é sempre a polêmica que existe. Não, a Copa desalojou 120 mil pessoas, a Copa desalojou 200 mil pessoas, e esse dado aleatoriamente é falado sem que nós possamos ver o real levantamento, né? E quais as políticas que os governos estaduais e os responsáveis pelas obras da Arena estão respondendo a essas pessoas. Era isso, obrigado. Muito obrigado, deputada João Moraes, deputado Gustavo Pinto. Presidente Damião Feliciano, ministro Aldo Rebelo, é uma felicidade te receber aqui na comissão. Eu, inclusive, que o senhor, Vossa Excelência, é portador do meu primeiro voto, em 1998, depois foram vários anos em que a gente pôde digitar lá 6565, e agora aqui na Câmara participando da Comissão de Esportes. Agora, ministro, eu estive domingo pela manhã na missa de Domingo de Ramos lá na Zona Leste, em São Paulo. E antes pude visitar o Padre Enúbio, que é um velho conhecido do senhor. E o Padre Enúbio está muito feliz e animado com o impacto da Copa do Mundo na região de Itaquera, Vila Matilde, toda a região da Zona Leste. Principalmente por conta da recuperação da autoestima daquele povo. A região de Itaquera sempre foi muito estigmatizada como uma região violenta. E o fato de ser agora uma das regiões com maior visibilidade no mundo por conta da abertura da Copa, está trazendo, além de impactos econômicos fortes, também um impacto simbólico na autoestima daquela região. Então, eu gostaria de destacar isso, primeiramente, como um legado positivo do evento em São Paulo. Eu, como representante de Campinas, ministro, também poderia dizer sobre o impacto de Campinas receber duas seleções no período de preparação da Copa, a seleção de Portugal e a seleção da Nigéria. São 30% de vagas a mais no período da Copa do Mundo, de empregos. O novo terminal de Viracopos, que está sendo inaugurado agora no mês de maio, além do impacto no turismo. Todo o setor hoteleiro de Campinas já está ocupado 15 dias antes do evento. E Campinas nem é sede da Copa do Mundo, mas irá receber duas seleções.
Então, eu gostaria realmente de destacar um ponto que Vossa Excelência fala e que tem que ser levado em conta, que as obras de infraestrutura podem até estar atrasadas, mas atrasadas historicamente. São obras, talvez, que nós já tivéssemos que ter feito se nós tivéssemos planejado melhor o crescimento das grandes cidades. Agora, a Copa do Mundo não é a responsável pelo atraso dessas obras, o atraso histórico que eu digo. A Copa, pelo contrário, ela antecipou, ela acelerou obras necessárias para a mobilidade, para a infraestrutura das grandes cidades. Então, eu queria destacar isso e queria só fazer um questionamento nisso, em relação a uma preocupação que eu tenho desse processo de modernização do futebol brasileiro, que está em curso, que é o perigo da elitização dos estádios de futebol. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco como é possível enfrentar essa questão. Porque o povo trabalhador, é um dos elementos, um dos atores principais do espetáculo do futebol. E ele não pode assistir os espetáculos só pela televisão. Ele precisa ter a sua presença garantida no estádio. E há um perigo, por conta do aumento do preço de ingresso, do povo mais humilde desse país ficar fora dos grandes espetáculos. Então eu queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre esse ponto e como enfrentar essa questão da modernização não ter como consequência objetiva a elitização do futebol brasileiro. Muito obrigado, deputado Gustavo Pedro. Com a palavra, deputado Arnaldo Jordi, porque eu tinha, na Vossa Excelência, saído, mas recomponho a ordem da Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Queria agradecer a presença do ministro Aldo e todos os servidores e assessores do Ministério. Ministro, eu queria, eu que peço todo o empenho de Vossa Excelência, o talento de Vossa Excelência na condução do Ministério e a dedicação que Vossa Excelência tem dado, a gente acompanha pela imprensa, pelo noticiário, e acho que não fosse esse empenho, conhecimento de causa e dedicação, talvez as coisas não tivessem alcançado os resultados, ainda que precários e parciais, na minha opinião, que foram alcançados, que foram objeto do seu relato. Mas algumas coisas preocupam. O Brasil foi escolhido para sediar a Copa já fazem 6 anos e meio, em 2007. E de lá para cá, nós assistimos à flexibilização das licitações, o RDC, cujo principal argumento era de acelerar o processo das construções, principalmente da Copa do Mundo. A Olimpíada também, mas está um pouco mais distante, principalmente da Copa das Confederações e Copa do Mundo. As denúncias são torrenciais de irregularidades, inclusive denúncias da Controladoria Geral da União, da CGU, acerca do número de contratos e, inclusive, de empreiteiras consideradas não idôneas, que é o caso da Delta, por exemplo, que tem um conjunto de contratos superior àquilo que seria o razoável estabelecido. Alguns estádios custando quase o dobro, como é o caso, inclusive, do Mané Garrincha, que segunda-feira abrigará o jogo Paysandu e Brasília, disputando a Copa Verde, a final da Copa Verde. Provavelmente o bicolor do estado do Pará, com grandes chances de conquistar mais esse título na sua carreira de títulos. Mas o estádio Mané Garrincha, que estava previsto, orçado em 696 milhões, hoje já beira 1,5 bilhão, e segundo expectativas, pode chegar a quase 2 bilhões o estádio Mané Garrincha. Auditoria, inclusive, feita pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Material utilizado no transporte das obras. Custou R$ 592 por metro cúbico, quando, segundo
relatório de auditorias do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Esse custo era de R$